Agora convidamos ao palco Ricardo Dias Miquelon, diretor executivo da Sopra Incorporadora do Rio Grande do Sul, para falar sobre Área, um case de retrofit no mercado imobiliário de alto padrão em Porto Alegre. Com vocês, Ricardo. Boa tarde, obrigada pela presença. Obrigado. Tá. Obrigado a vocês pelo convite. Ó, começou o tempo. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença, obrigado pelo convite ao pessoal aqui de Novo Hamburgo, São Leopoldo, no nome da Annelise, Ricardo Ramos, do Alexandre. É um prazer estar aqui. Eu estava aqui há alguns minutos atrás conversando ali com o Ricardo Ramos, que há uns 7, 8 anos atrás a gente não conseguiu chegar no número exato. Eu estava aqui mostrando um case de construção modular que a gente estava desenvolvendo lá em Pelotas, enfim, e um case muito interessante. Quando vi a palestra aqui da Brasil ao Cubo, fiquei bem feliz em ver toda a evolução que a tecnologia andou, né, e onde é que eles chegaram. E agora a gente vai mostrar um case aqui que talvez seja o oposto, que é um case de retrofit muito particular, muito específica a obra, Carlos. Isso, e a gente estava conversando né, qual é a conexão entre uma coisa e a outra? A conexão é justamente que o nosso mercado é um mercado muito grande, muito amplo, tem espaço para muita coisa. E a gente enxerga movimentos, né? Com certeza o movimento da industrialização é um movimento que deve acontecer e é necessário, mas o mercado é gigante e aqui a gente vai falar um pouquinho de um outro aspecto, que é o aspecto de um retrofit. Vou me apresentar antes. O meu nome é Ricardo Miquelon, eu sou diretor executivo da Sopra Incorporadora. Eu trabalho no mercado de construção civil há bastante tempo. Fui sócio do meu pai numa empresa familiar, trabalho desde os meus 14 anos dentro do ambiente da construção civil. E a Sopra Incorporadora é uma incorporadora nova, que a gente criou agora em 2020, e esse é um empreendimento de retrofit de um prédio comercial em Porto Alegre que a gente vai apresentar para vocês. Então, vou começar aqui mostrando o contexto, né? Uma história mais uma ideia igual um negócio, né? Então, o retrofit ele começou a partir de uma oportunidade de negócio que foi apresentada e essa oportunidade tinha uma história em conjunto. Ele era o antigo prédio da agência MPM, uma agência de propaganda, foi a maior empresa de propaganda do Brasil por 14 anos, nos anos 70, e esse prédio era a sede dessa agência. Muita gente conhece esse prédio como o prédio da NET, né? Porque depois que a MPM fechou, eles alugavam para a NET ocupava esse prédio, e muita gente conhecia como o prédio da NET. Essa oportunidade foi mostrada pelo pessoal da Souza Guerra, que está aqui o Fernando Guerra, que nos mostrou a oportunidade para desenvolver uma incorporação nesse prédio que estava desocupado. Um prédio de uns 6 mil metros quadrados de área construída e um terreno de quase 7 mil. E nós fomos lá olhar, assim, com olhos até mais de curiosos no primeiro momento, porque nunca tínhamos feito nada parecido. E quando chegamos lá, nos deparamos com um ambiente assim de possibilidades. É um prédio modernista, dos anos 70, grandes vãos. Ele estava numa situação razoavelmente precária, já desocupado há 4 anos, mas a gente conseguiu enxergar ali um potencial de, puxa, isso aqui pode ficar legal. Ele tem um pé direito de 4 metros, uma planta bastante livre, e então se entendeu que tinha um potencial. E fundamentalmente ele tinha uma vista fabulosa da cidade. Então aqui umas imagens do contexto, ele fica lá no topo do Santa Teresa, pertinho da RBS. Aqui um pouquinho do prédio quando a gente foi visitar, então uma característica bem comercial, já meio detonadão. Aqui a fachada dos fundos, um pouco também descaracterizado o projeto. Era um projeto bonito, mas que com a ocupação vai descaracterizando também aquele projeto original. O terreno tinha muita vegetação e árvores, 50 anos, a gente enxergou isso também como um ativo interessante, essa vegetação bastante madura.
E essa vista da cidade que foi o que nos pegou, esse foi o grande motivo que a gente decidiu embarcar nesse projeto. Então, somando, o retrofit é isso, ele traz um contexto, ele traz uma história, tem a história da agência, tem a história de um prédio que foi desocupado, tem a história do lugar. A gente criou uma hipótese e a hipótese funcionou, então aí a gente conseguiu criar o negócio. E aí a gente começa pelo projeto arquitetônico. Esse projeto arquitetônico, então, foi desenvolvido pela Souza Guerra, que é um escritório de arquitetura parceiro nosso, e em conjunto com a Sopra, e eu como arquiteto, obviamente, não devo ter sido um bom cliente, né? A gente enche mais o saco, mas foi um projeto feito com bastante troca, bastante intensidade, para conseguir chegar no resultado que a gente queria. Então, esse aqui é o contexto, o terreno em torno de 7 mil metros, o edifício era a pré-existência, e aqui a gente considerou, então, as casas e uma área condominial. As casas a gente decidiu construir, então, novas, em função do tamanho do terreno, isso era uma área de estacionamento que já estava bastante liberada, e uma área condominial para dar suporte ao tema do residencial. Aqui a implantação, para contextualizar. Aqui, então, algumas imagens da parte comercial já desenvolvidas, a inserção da relação do prédio, a vista e as casas, né? Aqui a fachada, então tinha um desafio bastante importante nesse retrofit, que é um retrofit com mudança de uso. Então, quando o retrofit ele tem mudança de uso, tem características de um prédio comercial que não são as mesmas características de um prédio residencial. Então, a gente buscou aqui, com alguns gestos, trazer essa característica do residencial, tanto sob o ponto de vista estético, como do ponto de vista de operação mesmo, né? Por exemplo, a necessidade de fachada. A gente precisava mais fachada do que um prédio comercial exige. Por outro lado, tinha algumas vantagens. A estrutura era uma estrutura bastante robusta e ela estava dimensionada para receber uma operação comercial que tem uma necessidade de carga abaixo da necessidade de carga do residencial. Então, foi feito todo um estudo da estrutura para fazer validações, ver o que era necessário. Foram necessários alguns reforços estruturais, né? Essa aqui é uma planta baixa de um pavimento tipo, eu trouxe mais para a gente enxergar o contexto. Essa foi a abordagem. A gente, quando começou a estudar esse retrofit, a gente estava estudando, inclusive, fazer apartamentos mais compactos, apartamentos menores, um dormitório, mas pela característica geral da volumetria, da planta, a gente acabou indo para um caminho de apartamentos maiores, e essa foi a ocupação que se projetou. 3 dormitórios nas pontas, 2 dormitórios no centro. Aqui é uma planta baixa de unidade. Eu não vou entrar muito no mérito, eu quero fazer um geralzão para depois falar um pouquinho sobre o negócio como um todo. Aqui, uma perspectiva, o que era o ponto alto aqui que a gente queria mostrar bastante, é um pé direito de quase 4 metros de altura, essa relação de fachada bastante aberta, potencializando a relação com a vista da cidade, que criou. E aí é o ponto-chave do retrofit, eu acho que esse é o legal. Ele realmente criou algo diferente, né? Isso aqui ninguém vai fazer, quer dizer, pode fazer, mas não para esse padrão. Um apartamento com 4 metros de pé direito, porque não é economicamente interessante. Então, o retrofit, quando a gente aproveita algo que já existe, a gente acabou criando algo inusitado. E esse inusitado, de fato, foi percebido na nossa performance comercial, né? Aqui um detalhe do canto, era um canto que a gente enxergou esse gesto arquitetônico lá do primeiro projeto, né? Que é esse canto livre. Então, a gente quis mostrar esse canto livre. Aqui é o quarto, né? A suíte principal, essa relação, né? Uma suíte com quase 4 metros de pé direito, toda essa relação com a cidade. Aqui as coberturas, a gente construiu 4 coberturas. E aqui o projeto das casas, né? São originalmente 6 casas, depois a gente acabou construindo 5 casas no terreno que tinha disponibilidade. Tem algumas plantas das casas, eu não vou entrar no. A gente tentou na casa conceber também a amplitude, que é o tema central desse projeto, né? A vida é ampla, né? Trazendo o contexto de amplitude, tanto visual quanto espacial. A casa também tentou
trazer esses conceitos. Então, ela tem um pé direito duplo na sala, ela tem bastante vidro. E aqui a área condominial também, que foi feita toda nova, tanto as casas como a área condominial, construídas toda nova. Essa área condominial tem um paisagismo que buscou conversar bem com aquele paisagismo que já estava lá no local. São de festas. E aqui falar um pouquinho sobre o lançamento, né? A gente enxergou a grande vantagem também ali era a gente já ter o prédio. Então, a gente queria levar as pessoas lá. Tinha o desafio comercial de, puxa, como é que vão ver o tema do retrofit na hora de comprar, né? E o que nos chamou muito a atenção era aquela vista e aquela espacialidade, aquela amplitude. Então, eu digo, bom, vamos fazer nesse espaço, a gente pegou o quinto andar e vamos fazer um ambiente de exposição, um ambiente de mostra. E vamos tentar trazer o máximo de pessoas aqui para enxergar isso que a gente viu. E foi o que a gente fez. Então, a gente criou um espaço de convívio, fizemos parcerias com empresas importantes, com a Sacaro, com a Expresso do Oriente, Laboratório da Luz, construímos um ambiente mobiliado lá e fizemos uma série de eventos. Aqui tem algumas fotos desses ambientes que a gente mobiliou. E a partir dessas parcerias e desses eventos, nós levamos um número bastante grande de pessoas. Aqui também uma foto importante de uma exposição de arte que se fez lá, se fez um trabalho de yoga. A gente fez uma série de eventos. Nosso objetivo era levar as pessoas. Ó, aqui alguns registros de eventos, acho que da exposição. Aqui o tema do yoga, a exposição dos tapetes. Aqui foi o dia do lançamento comercial, onde a gente fez então um evento para os corretores, levamos todos os corretores lá. E esse movimento foi uma. A gente tinha muita dúvida, a gente nunca tinha feito isso, né? Como é que o mercado vai ver? Puxa, é um prédio velho, vai querer comprar, não vai querer comprar? E para nossa surpresa positiva, no caso, né? Nossa, foi muito bem. As pessoas conseguiram enxergar aquilo que a gente tinha enxergado lá quando fez a primeira visita, e a performance comercial foi muito boa do empreendimento, e a gente conseguiu mostrar isso de forma contundente. Eu acho que esse é um tema que eu gostaria de chamar a atenção sobre o retrofit. A gente tem a oportunidade de mostrar comercialmente algo que já existe, diferente às vezes de um lançamento que vai fazer em planta, que tem que fazer todo aquele esforço, fazer um mobiliário, e muitas vezes a capacidade de comunicação ela não é tão efetiva. E agora falar um pouquinho da obra. Tem mais 7 minutos, eu acabei tocando ficha, mas eu queria depois falar um pouquinho sobre todas as coisas. Bom, a obra teve desafios importantes porque a gente não tinha feito ainda uma obra de um retrofit tão extremo. A gente só manteve a estrutura, né? Se tirou tudo, tirou esquadrias, tirou revestimentos, tirou todas as instalações. Então, a única coisa que se manteve ali foi a estrutura de concreto. Então, à medida que vai se mexendo, vai aparecendo algumas questões que não estavam tão claras no primeiro momento. É uma obra bem artesanal, conforme eu fiz a introdução, ao oposto de tudo que a gente viu aqui. É uma obra muito artesanal, que depende de trabalho manual, a demolição é manual, enfim, é um trabalho artesanal. A gente optou por algumas estratégias de solução, por exemplo, a gente não uma delas foi utilizar, ó, aqui algumas fotos já demolido, né, aquela situação inicial. Então a gente utilizou a parede de concreto celular entre unidades por um tema de carga. A gente estava com a carga ali monitorada, não poderia fazer uma carga muito excessiva, e utilizou as divisórias de drywall para fazer as divisórias internas. Como a gente tinha os 4 metros, inclusive teve paredes que tiveram que ser utilizados um steel frame, para justamente ter um dimensionamento para que a parede não ficasse flexível. Né? Então, esse foi um tema que foi necessário estudo. Além disso, tiveram reforços estruturais que foram necessários.
Aqui é um tema da cobertura, existiu uma cobertura que era uma espécie de já era uma adição no prédio original, mas como o tema da vista era mais impactante na cobertura, a gente então viabilizou essa cobertura. A vista lá é estonteante e por uma questão técnica precisamos fazer ela em estrutura metálica, por uma questão de carga, né? E fazer os reforços, como eu disse, no pavimento inferior a ela. Então teve todo um tema de logística, na hora, qual era a hora de tirar esse telhado, como é que a gente conseguia montar o novo. A especificação que se usou também, discutimos bastante com o pessoal da Souza Guerra. Eu digo, olha, eu quero fazer uma estrutura metálica, mas a gente quer uma performance termoacústica muito, muito alta, porque eu não queria a percepção, isso é um empreendimento de alto padrão, as unidades com ticket alto, né? Em hipótese nenhuma poderia ter alguns problemas de barulho de pingo de chuva em telha, ou enfim, alguns temas que às vezes a estrutura metálica pode trazer flexibilidade, enfim. Então a gente também cuidou muito nisso. Esse projeto ele tem forro duplo, tem um forro que faz a parte do isolamento térmico, a telha é uma telha termoacústica, depois a gente bota as instalações por baixo desse primeiro forro, e aí tem um segundo forro, então, que é um segundo forro de acabamento, tudo isso para minimizar esse potencial problema de isolamento acústico e térmico também. Aqui está uma obra da cobertura, com as instalações. Aqui tem umas provisórias, na verdade, para retirar a água da chuva durante a obra. Aqui uma imagem, de novo, lá do contexto. Isso aqui é um apartamento de 2 dormitórios. O tema da vista ao fundo. Aqui as casas. As casas é uma construção mais convencional, não tem muita... Tá? Tinha um tema importante ali de um talude que teve que se mexer, mas a construção da casa em si não tem grandes novidades. É uma casa estrutura de concreto, vedação e alvenaria. E aqui, por último, eu vou deixar um vídeo que é um vídeo nosso. Mas antes, eu tenho uma... Vamos botar o vídeo, depois eu dou uma... Eu dou uma... Isso aí. Eu queria agora fazer uma amarração de tudo que eu falei. Eu acho que o retrofit ele é um tema muito relevante e estratégico para o mercado imobiliário como um todo. Ele responde a uma série de necessidades. O reuso de prédios que estão sem uso, ele tem uma vantagem de sustentabilidade, ele tem uma vantagem de reativar zonas de cidade que muitas vezes estão desativadas, mas ele só funciona mesmo, na minha opinião, e nesse caso funcionou porque foi um bom negócio. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Nasce no negócio, não nasce como um gesto, nasce no negócio. E esse negócio parou em pé. O que precisou foi ter a curiosidade para testar a hipótese e fazer esse negócio parar em pé.
Isso era um problema para o proprietário, ele tinha um prédio de 6 mil metros que ele não conseguia mais alugar para ninguém, ele tinha risco de invasão, ele tinha uma série de... Se ele tivesse que demolir, ia ser um custo enorme só para demolir. E aí, nessa costura, a gente conseguiu achar e ele está feliz da vida, a gente está feliz da vida, e é aí que nasce o retrofit. Então, na minha visão, é muito interessante, só tem que ter o carinho específico e o cuidado específico de analisar o caso específico e transformar algo que era problemático num bom negócio. E aí, de brinde, a gente ganha um projeto que tem características especiais, a gente ganha um tema de reaproveitamento que traz um tema importante, sustentabilidade, a gente não gera resíduo, a gente não, né, reduz muito a aplicação de materiais naturais e recursos naturais na obra. Então, e aí vem toda a vantagem que aparece a partir daí, mas surge a partir do negócio. A gente está bem feliz com esse negócio está numa fase final, a entrega da obra está prevista agora para março. Das 35 unidades, nós só temos 7 disponíveis, e a ideia é que a gente venda tudo até a entrega. As visitas estão acontecendo muito bem. E deixo aqui as portas abertas para quem quiser conhecer mais. Obviamente, a gente tem total interesse em mostrar. E teve uma pergunta na apresentação, eu acho que era do pessoal de São Paulo, né? Faria de novo? Faria. Faria, talvez, olharia coisas diferentes, né? Quando a gente faz, depois a gente aprende muito no processo. Mas faria de novo, funciona. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês. Mais uma vez, convido a conhecerem o área. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, está aí o nosso site. Serão todos bem-vindos. Obrigado pelo tempo. Obrigada, Ricardo. Parabéns